Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os anjos, e aí vocês vão fazendo perguntas com relação a isso, com o contato com os anjos. Eu me lembro de criança de não ter nenhum tipo de contato com os anjos. Eu já tinha mediunidade, eu via as fadas, eu via unicórnios, eu via espíritos, mas eu não lembro dos anjos na minha infância. Eu não tenho isso desde criança de ver os anjos. Eu comecei a ver os anjos depois, num período em que eu já estava com mais de 30 anos, que eu estava numa depressão muito profunda, comecei a fazer processos de elevação da consciência, nesse processo de tentar me curar. Fiz o curso de formação de yoga, fiz a formação em reiki, fazia muito retiro espiritual, estava nesse processo de melhoramento pessoal, quando a minha energia começou a mudar. Aí os meus canais de comunicação com o mundo espiritual foram se abrindo novamente, né? A mediunidade que eu tinha quando eu era criança foi se abrindo novamente. Só que quando abre novamente, nesse momento que eu tô trabalhando a minha espiritualidade, que eu tô elevando a minha vibração, que eu tô me transformando e crescendo, eu consegui chegar num nível em que eu tava sempre elevando muito a minha vibração. Então a minha frequência, por estar alta, eu conseguia enxergar planos mais altos. Tinha um momento em que eu fiz um retiro espiritual com o meu mestre. A gente ficou 10 dias em silêncio, meditando. E nesse processo, eu via seres de luz, eu via mestres, como se eles estivessem andando do nosso lado. Eu sentia a energia das pessoas, tipo, eu sentia a energia da pessoa andando do meu lado, sentando do meu lado, às vezes a aura dela respirando quando estava do meu lado, mesmo sem ter nenhum tipo de contato, mesmo sem falar nada, sem ver a pessoa. Isso porque a gente estava realmente num processo de meditação profunda, num retiro de silêncio, num espaço no meio da natureza. Então era um lugar que propiciava essa desintoxicação da nossa energia, né? Então, nesse retiro, eu comecei a ver os seres espirituais, mas eu ainda via mestres. Eu não tinha contato com os anjos. Inclusive, eu não tinha costume de orar para os anjos, não tinha conhecimento dos anjos. E aí, quando eu voltei para casa, eu continuei mantendo essa frequência de meditação, de elevar a vibração todos os dias. E um dia, em meditação, o Arcanjo Rafael apareceu para mim. E foi... eu não senti medo, eu não me assustei, mas era uma energia muito forte, um calor muito grande e assim uma aura de luz verde esmeralda que preenchia a casa toda. A sala onde que eu tava, né? Era uma daquelas salas duplas, sabe? Então, uma sala bem comprida, e eu sentia toda a energia dele preenchendo, e era muito difícil até de manter os olhos abertos, porque era muita luz. Mas eu não tinha medo, era como se eu estivesse sendo abraçada por energia de calor, sabe? E nesse dia ele falou pra mim que eu não precisava ficar com medo, que era Arcanjo Rafael, que eu ia começar um desenvolvimento com ele e logo eu ia conhecer o meu anjo da guarda, ia conhecer Arcanjo Miguel e outros arcanjos também. E de fato depois eu via eles. E nesse processo eles foram me ensinando tudo que eu precisava. Aí eles foram me guiando para fazer cursos, aí eu comecei a fazer iniciação na Cabala com Ian Meckler lá em São Paulo. E comecei a fazer cursos para aprender mais sobre os anjos, né, o curso de angiologia. Comecei a perguntar, tinha dia que eu faltava do trabalho e ficava fazendo perguntas para eles, né? Às vezes perguntava e eles respondiam, às vezes eu ficava em dúvida e tirava carta para perguntar. Eles acabaram me ensinando a fazer a leitura de cartas, né? Eu ficava pedindo mensagem para eles todos os dias. E aí tirava para as minhas amigas também, elas ficavam impressionadas que sempre batia, que estava sempre certo com aquilo que elas estavam vivendo. Então essa foi a minha experiência, meu primeiro contato com os anjos. E foi muito experimental, muito intuitivo, muito guiado. Foi uma entrega muito grande, eu não tive medo. E justamente por eu não ter tido medo e por eu estar nesse processo de elevar a minha vibração, eu consegui me sintonizar com eles. Então, vocês me perguntam muito se você consegue ver os anjos, se você consegue escutar os anjos. Depende da tua vibração, né? Você colocou se consegue escutar fisicamente ou na sua mente. Depende do nível de vibração que você tá.
O teu canal de conexão com o mundo espiritual, né, a tua mediunidade, é igual um rádio. Se você tá com a tua vibração baixinha, tá lá em 100 Hz, eu não vou conseguir ouvir os anjos, porque os anjos estão vibrando aqui, né, em megahertz, e eu tô aqui em 100 Hz, eu não vou conseguir ouvir. Para eu conseguir ouvir, eu tenho que subir minha vibração. Eu tenho que ir elevando a minha vibração para alegria, para amor, para compaixão, até eu conseguir chegar no nível de compaixão e de amor. Para eu conseguir ouvir os anjos, eu tenho que estar vibrando uma energia muito de amor e de compaixão. Aí você consegue ver e ouvir com o corpo físico. Fora isso, a gente escuta com a intuição. E a intuição, ela é diferente para cada pessoa. Eu tenho a vidência e a audição muito fortes na minha mediunidade. Então, eu escuto e vejo vultos, imagens, mas eu não vejo, eu só consigo ver 3D e escutar o som fora da minha cabeça quando eu tô em processo de meditação, de purificação. Por exemplo, se eu fizer uma semana só tomando suco verde, suco de fruta e verdura, assim, fazer um detox no corpo, ou se eu passar por um retiro de silêncio, aí eu consigo ver fisicamente. Se não, é só na cabeça, nas sensações, e as visões é visão tipo sonho. Aquelas imagens meio turvas que a gente enxerga. E isso vocês conseguem fazer também. É só vocês aprenderem a elevar a vibração, blindar o seu ambiente, que é muito importante também. Antes da gente abrir o nosso telefone para o mundo espiritual, a gente precisa limpar a nossa energia e também limpar a energia do ambiente, para a gente ter certeza que a gente vai estar falando com espíritos de luz, porque o telefone para conversar com o lado de lá é um só. O que vai me dizer se eu vou conectar com um anjo ou com um ser trevoso é a vibração que eu tô.